Olá, sejam bem-vindos ao segundo encontro acadêmico de biodiversidade vegetal. Eu estou aqui apresentando o trabalho intitulado como Florística e Fitossociologia de um remanescente de caatinga arbustiva arbórea no município de Senhor do Bonfim, Bahia. A equipe vocês estão visualizando aí no slide. Meu nome é Juliana Gabriela Alves de Oliveira, aí está a minha formação e os meus contatos de Instagram, Facebook e e-mail. Vamos falar um pouquinho da caatinga. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e estende-se pelos estados que vocês estão visualizando aí no mapa, na coloração verde. A vegetação é uma das mais heterogêneas do Brasil, apresentando muitas variáveis em sua estrutura, principalmente em relação à altura das árvores e densidade da vegetação, que ocorre desde a forma de moitas baixas isoladas até uma mata fechada. Sendo que esse bioma caatinga, ele corresponde a 54% da região Nordeste e 11% do território brasileiro. É considerado um ambiente de baixa diversidade vegetal por conta da sua estrutura e fisionomia. E existem poucos trabalhos na área de florística. Existem muitos trabalhos relacionados à fitossociologia. Se tivesse mais trabalhos relacionados à florística, à composição e estrutura, com certeza haveria uma melhor conservação do bioma e recuperação das áreas degradadas. Os objetivos foram descrever a estrutura da vegetação arbustiva arbórea de um remanescente de caatinga localizada na Universidade do Estado da Bahia, UNEB Campus 7, no município de Senhor do Bonfim. Identificar as espécies predominantes na área e analisar como essas espécies estão distribuídas na área. Os materiais e métodos. Vocês estão visualizando aqui a área de estudo, aqui na Universidade do Estado da Bahia, Campus 7. O clima tropical, índice pluviométrico 768 milímetros por ano, e a temperatura, que é 23,4 graus, a temperatura média. A pesquisa ela foi realizada no ano de 2018. Para o levantamento florístico e fitossociológico, foi consultada a literatura especializada. Resultados e discussão. Então, foram amostradas 435 indivíduos, compreendendo 35 espécies, distribuídas em 15 gêneros e 14 famílias. A família Fabaceae apresentou o maior número de espécies identificadas, 19, correspondendo a 54,29% do total, seguida pelas famílias Euforbiácea e Rubiácea. Com relação à análise fitossociológica, verificou-se que as espécies mais representativas na área foram a Mimosa tenuiflora, Delonyx regia, Senna esplêndida e a Senna multijuga, que vocês estão visualizando aí as imagens das espécies respectivamente. Então, a partir dessas análises fitossociológicas, né, a Mimosa tenuiflora, ela foi a primeira mais representativa. É uma espécie colonizadora típica de ambientes antropizados ou em processo de degradação. Ela consegue se instalar facilmente devido ao seu sistema radicular e alta taxa de germinação. O segundo valor de importância foi obtido pela Delonyx regia, que apresentou maior número de indivíduos que as demais espécies, resultando assim em altos valores de densidade e frequência nas parcelas amostradas. E com relação à Senna esplêndida, ela apresentou valores de densidade e frequência próximos do que foi obtido pela Mimosa tenuiflora. Porém, a baixa dominância fez com que essa espécie ocupasse o terceiro maior valor de importância, que foi cerca de 25,59%. E com relação aí está o índice, né, de diversidade que vocês estão visualizando aí no slide, e também o índice de equabilidade. Com relação ao diâmetro, a área amostrada apresentou com predominância de indivíduos finos, com menos de 4 centímetros de diâmetro, e a altura média nesse extrato arbustivo arbóreo foi de cerca de 3,14 metros. Então, assim, a área estudada ela apresentou intermediária diversidade, quando comparada às áreas de caatinga, houve uma alta riqueza de espécies da família Fabaceae, elevado grau de impactos, que a gente viu, né, com a predominância da Mimosa tenuiflora, e assim precisa de medidas de conservação. Muito obrigada. Olá,
Eu me chamo Jutaí Araújo Santos Teixeira, sou discente do curso de Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 8, que fica localizado na cidade de Paulo Afonso. O trabalho foi intitulado Os gêneros Evóvulos e Merremia, convolvulácea, no município de Paulo Afonso, Bahia, Brasil, sobre orientação da professora doutora Adilva de Souza Conceição. O gênero Evóvulos inclui cerca de 100 espécies distribuídas nas Américas. Já no Brasil, o gênero está representado por 71 espécies registradas em todas as regiões e domínios fitogeográficos. Já o gênero Merremia está representado por cerca de 80 espécies, com a maior diversidade concentrada nas regiões tropicais e subtropicais. Já no Brasil, são citadas 14 espécies, que são bastante frequentes em formações campestres, bordas de florestas e áreas degradadas. O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento florístico dos gêneros Evóvulos e Merremia ocorrentes no município de Paulo Afonso, Bahia, Brasil. Para atingir os objetivos do trabalho, foi utilizada a seguinte metodologia. As coletas foram realizadas mensalmente no período de agosto de 2019 a julho de 2020. E durante as coletas foram feitas anotações sobre a frequência das espécies e tipo de solo. O material testemunho encontra-se depositado no herbário da Universidade do Estado da Bahia, HUNEB, coleção Paulo Afonso. A identificação das espécies foi realizada com base em coletas, análise do material botânico e bibliografias especializadas. Como resultados obtidos, foram catalogadas 3 espécies para o gênero Evóvulos: Evóvulos elaeginifolius, Evóvulos frankenioides e Evóvulos glomeratus. As espécies mais representativas no município foram Evóvulos frankenioides e Evóvulos glomeratus. Dentre as espécies catalogadas, Evóvulos elaeginifolius é exclusiva do Brasil, ocorrendo na região Nordeste, nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e na região Sudeste, no estado de Minas Gerais. E as demais espécies possuem ampla distribuição. No município de Paulo Afonso, foi catalogadas espécies com potencial ornamental para o gênero, a exemplo aqui de Evóvulos glomeratus. Já o gênero Merremia está representado no município por 2 espécies, Merremia aegyptia e Merremia cissoides. Ambas possuem ampla distribuição. Para o gênero, a espécie mais representativa na área foi Merremia aegyptia. Na área de estudo, foi catalogadas espécies com potencial apícola para o gênero, a exemplo de Merremia aegyptia. O gênero Evóvulos está representado na área de estudo por 3 espécies, Evóvulos elaeginifolius, Evóvulos frankenioides e Evóvulos glomeratus, sendo as 2 últimas as mais representativas na área de estudo. Já Merremia está representado no município por 2 espécies, Merremia aegyptia e Merremia cissoides. Ambas possuem ampla distribuição, sendo Merremia aegyptia a espécie mais representativa na área. Os espécimes ocorrem predominantemente em áreas abertas, preservadas ou antropizadas. Obrigado.
Eu sou Daniel da Silva Arruda, estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e meu trabalho intitula-se Evólulos franquinioides, estratégias de um sistema de polinização generalista. Essa espécie encontra-se em campos abertos, borda de mata, restinga e ambientes antropizados, e apresenta flores em formato de prato que possibilitam fácil acesso aos seus recursos. Consequentemente, caracteriza-se uma síndrome de polinização generalista. O objetivo foi avaliar o sistema de polinização de Evólulos franquinioides, e a área de estudo foi a área de proteção ambiental de Genipabu, no Rio Grande do Norte, uma área com uma grande diversidade de ecossistemas, seja lacustre, dunas e restingas com praias. A cobertura vegetal também rica, com uma grande diversidade de espécies pioneiras, certo? E arbustivas, todas elas com grande influência dos mares, das altas temperaturas e dos fortes ventos. Foram feitas 90 horas de observações focais durante o período de julho e agosto, no ano de 2020, e foram traçadas parcelas de 1 metro por 1 metro para delimitar o campo de visão do observador, em diferentes manchas. Quanto aos polinizadores, foram classificados como raros, quando a frequência for menor que 10%, frequentes, frequências entre 10% e 30%, e abundantes, frequências acima de 30%. Também foi observado a classificação de polinização, do tipo de polinização, nototríbica ou externotríbica. Durante esse período foi observado 5 espécies de abelhas, Água-clara sp, Plebeia sp, Apis mellifera e as abelhas sp1 e sp2, e as moscas Papada sp, Ocythamus sp e mosca sp3. Todos esses polinizadores fizeram polinização do tipo externotríbica. A água-clara foi a principal polinizadora, apresentando uma frequência de 50%, sendo classificada como abundante. Plebeia sp teve uma frequência de 30%, então foi classificada como espécie frequente, e as demais espécies foram classificadas como polinizadores raros. Evólulos franquinioides não foi a única fonte de recurso desses polinizadores, e observou-se que esses mesmos polinizadores visitavam espécies vizinhas a evólulos. Então, a água-clara visitou Borreria sp e Stylosanthes sp, Plebeia visitou Mimosa sp, Palpada visitou Richardia e Stylosanthes sp, Apis mellifera visitou uma espécie local de Asterácea. Em conjunto com espécies vizinhas, pode aumentar o display floral, pode aumentar também a densidade de recursos e as chances de polinização. Junto a isso, o sistema de polinização generalista favorece a partida de polinizadores, que é interessante principalmente em momentos ou quando existe escassez de polinizadores. Concluímos então que a síndrome de polinização generalista e a floração conjunta com outras espécies da área das estratégias parecem contribuir para a reprodução de evólulos franquinioides na área. Olá, me chamo Juan Carvalho, fui aluno do programa de pós-graduação em Biodiversidade Vegetal NEB no ano de 2016. Tive uma turma muito legal, muito parceira, colegas que marcaram a minha vida. E o engraçado é que normalmente eu fazia parte do grupo dos mais novos, e no programa
eu era o mais velho da turma, né? Então eu concluí Ciências Biológicas no Campus 6 em Caetano no ano de 2010, e durante esse tempo todo, né, eu não pude me dedicar à pós-graduação, tive que trabalhar, dei aula em alguns lugares, e apenas 6 anos depois, né, que eu pude de fato ter uma condição, já era professor do Instituto Federal, e aí eu pude me dedicar ao mestrado, né, e tive como orientadora a professora Maria José, né, que foi um grande prazer ter sido orientado por ela, primeiro porque ela foi minha professora também na graduação, né, ela foi professora substituta no campus, e quase 9 anos depois eu pude ser não só aluno, mas orientando da nossa querida Lia, né? Maria José, só que ela é mais conhecida como Lia. Então eu pude pesquisar na área de citogenética, então trabalhei com a família Leguminose, e aí eu acabei estudando a citogenética de alguns representantes, né, da subfamília Caesalpinioides. Então o programa conseguiu contribuir de forma bastante significativa para a minha formação profissional. O programa melhorou as minhas condições, as minhas habilidades na docência, embora eu já exercesse a docência há alguns anos, mas com o programa eu pude melhorar, aprimorar, né, a docência. E também eu fui iniciado, né, nessa área da citogenética, e eu pude melhorar como pesquisador, como alguém vinculado à ciência. Então, muito graças também à minha orientadora, né, que na época era coordenadora do programa, então tinha uma agenda assim bastante carregada, uma agenda cheia de compromissos, mas mesmo assim sou muito grato a Lia, porque ela conseguiu dar conta do recado, não só de fazer uma boa gestão como coordenadora do programa, né, diante de muitos desafios, mas também me orientar, me ensinar, né. Ela é para mim uma referência de pesquisadora, referência de cientista, referência de docente, né, e alguém que eu vou carregar, né, para o resto da vida. Também tive o prazer de rever uma professora que foi a primeira professora de iniciação científica que eu tive, a professora Marileide Saba, né, também como professora do programa. Então participar desse programa e tê-la de novo, né, que é uma das minhas referências também, então foi um prazer. Pude ser representante discente, né, durante a meu período de 2 anos do mestrado, então foi muito prazeroso também poder representar. E claro, não poderia deixar de falar do professor Marcos, né, que infelizmente não está mais conosco, mas foi alguém que nos inspirou bastante, alguém que nos ensinou, né, alguém que era referência não apenas para os seus orientandos, mas eu pude aprender muito com o professor Marcos durante o tempo que nós convivemos, fiz algumas disciplinas, ele deu muitas dicas, muitas ideias bastante relevantes para a pesquisa, né, que culminaria com a dissertação. Então, assim, o programa de pós-graduação, de fato, está gravado em minha mente, está gravado em meu coração, e certamente tudo que eu faço hoje como profissional, né, muita coisa do que eu faço, né, tem influência, tem participação. Então, minha gratidão, e feliz em poder fazer parte desses 10 anos desse programa. Abraço a todos e todas. Saudades.